Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de história, e a aula de hoje vai pegar fogo. O fogo, pessoal, foi uma das primeiras descobertas dos seres humanos e foi uma das mais importantes, porque ele permitia aos seres humanos primitivos que não tinham eletricidade, não tinham geladeira, não tinham nenhum outro tipo de combustível, preparar melhor os alimentos, conseguir uma iluminação durante a noite, conseguir aquecimento, enfim, permitiu várias coisas. E essa descoberta do fogo depois foi acrescentada novas invenções e descobertas dos seres humanos, principalmente a agricultura e a escrita. E ao longo de milhares de anos, o ser humano foi aprimorando e descobrindo cada vez mais coisas. Todas essas coisas fazem parte da pré-história dos seres humanos. A pré-história nós dividimos em três fases que nós vamos estudar hoje: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, primeiro a gente tem que saber qual é a diferença entre pré-história e história. Pré já diz, é algo que vem antes. E no caso da pré-história, é antes da história. História, pessoal, estuda a trajetória dos seres humanos, ou seja, a nossa trajetória, ao longo de milhares e milhares de anos até chegar hoje e continuará estudando até o futuro, até a raça humana ser extinta. No caso da pré-história, nós temos um marco, que é a invenção da escrita. A escrita diferencia os seres humanos primitivos dos seres humanos que nós somos hoje, porque a escrita permitiu ao ser humano construir as mais diversas sociedades e culturas, enquanto os seres humanos primitivos caminhavam, se espalhavam pelo mundo numa vida nômade e não deixaram muitos registros, não conseguiam manter uma memória daqueles povos. Então é muito difícil a gente diferenciar os povos da pré-história, porque eles não tinham uma cultura bem definida, uma cultura que é a marca que a invenção da escrita vai deixar. Então por isso que nós separamos pré-história, ou seja, a história do humano primitivo, a história do ser humano com pouca inteligência, com pouca cultura, vivendo ali do básico, vivendo poucos anos, inclusive, da história propriamente dita, onde vão surgir as grandes civilizações, os grandes conjuntos humanos. Na pré-história, nós dividimos ela, como eu falei, em três fases. O Paleolítico, também conhecida como a Idade da Pedra Lascada, onde os seres humanos recém estão passando da fase de macaco, de primata, para os seres humanos que andam em duas patas. O Neolítico, também conhecida Idade da Pedra Polida, quando o ser humano começa a formar armas, começa a descobrir o fogo, a agricultura, tudo isso faz parte do Neolítico. Aí o ser humano já consegue ter um domínio maior da natureza, consegue, por exemplo, caçar animais muito maiores que ele, consegue combater outros grupos humanos, juntar mais gente em torno de aldeias, já começa a formar grupos humanos maiores. Porque, como o nome do Neolítico diz, é a pedra polida, ou seja, uma pedra melhor trabalhada. E por fim, a Idade dos Metais, quando o ser humano, fazendo o fogo e polindo a pedra, também começa a trabalhar outros minérios, como o ferro, transformando ele em espadas, em escudos, fazendo pontas de flecha, fazendo ferramentas melhores para trabalhar na agricultura, uma pá, uma enxada, onde o ser humano começa a conseguir trabalhar metais, e isso só é permitido por causa do fogo. O fogo que amolece o metal e permite o ser humano moldar ele. Da Idade dos Metais, por volta de 5.000 anos atrás, nós temos a invenção da escrita. E ela é um marco muito importante. Nós vamos falar mais sobre ela na próxima aula. E aí nós temos a história. A história, por sua vez, a gente também divide em fases, em períodos, para melhor estudar ela, para melhor organizar. Então nós temos a Idade Antiga, que é o que vocês vão estudar no sexto ano. A Idade Média, ou o Medievo, que vocês vão estudar no sétimo ano. A Idade Moderna, que vocês também vão ver um pouco no sétimo ano e um pouco no oitavo. E a Idade Contemporânea,
que vocês vão ver entre o 8º e o 9º ano, e é a idade que nós vivemos até hoje, é o período da história que nós estamos vivendo. Então, mais sobre a pré-história, né, pessoal? Como eu disse, período anterior à escrita, estuda os povos ágrafos. O que significa ágrafo? Aqueles povos que não tinham escrita, que não sabiam escrever, não tinham um alfabeto. E as fontes de pesquisa nós já vimos na aula passada, né? Restos de ossos, restos das ferramentas que eles faziam, das aldeias que eles deixavam pelo caminho, às vezes uma pintura na parede, alguma coisa. Isso nos diz um pouco dos hábitos dele e de como eles viviam. No Paleolítico as coisas vão ser bem rudimentares, né? Lança, dardos, pontas de flecha, agulhas, raspadores, tudo feito de pedra, de pura pedra que o homem ia quebrando e fazendo as ferramentas que ele precisava. Eram povos caçadores e coletores, ou seja, caçavam e tiravam da natureza aquilo que eles necessitavam para viver. Eles não sabiam criar animais, eles não sabiam plantar as coisas, fazer elas crescerem da terra, por isso que eles tinham que pegar tudo na natureza, o que tinha. Se não tinha, eles saíam daquele lugar e iam à procura de um lugar melhor para viver. Ou seja, eles eram nômades. Nômade é aquela pessoa que vive vagando por aí, não tem um lugar certo para se estabelecer. Isso é um nômade, e os seres humanos do Paleolítico eram nômades. A principal conquista do Paleolítico, como eu falei, foi a produção do fogo. E como é que eles produziam, né, pessoal? Como é que eles descobriram isso? Não foi da noite para o dia. Foi nos seres humanos que ficavam raspando pedras, polindo elas, né, para fazer flecha, para fazer outras coisas, ferramentas. E quando veio, perceberam que saiu uma faísca. E aquela faísca uma hora pega numa grama, pega numa palha e produz o fogo. Aquilo ali é uma descoberta. Geralmente as descobertas na história da humanidade acontecem assim, por puro acaso. A pessoa está fazendo uma coisa ali e de repente, pum, acontece. E aí aos milhões e milhões de anos, vão elaborando melhor aquilo até ter o controle completo. Ou também pode ser feito, né, com a fricção de 2 pedaços de madeira. Na verdade, a produção do fogo nada mais é que a fricção, ou seja, tu riscar uma coisa na outra sobre uma superfície áspera. É assim, com um isqueiro, vocês usam essa partezinha aqui, ó, para produzir o fogo, ou com o fósforo, vocês riscam, vocês fazem a fricção na caixinha do fósforo, naquela parte adequada para fazer o fogo. É assim desde a pré-história e é assim que vocês fazem o fogo hoje, né? A partir do Neolítico, desenvolvendo melhor essas habilidades, o ser humano percebe que dá para plantar, ou seja, dá para fazer agricultura, plantar o que ele quer comer e o que a terra dá. Também ele consegue domesticar os animais, trazer os animais para perto deles, amansá-lo e torná-lo ou seu companheiro, como é o caso dos lobos que viraram depois os cachorros, ou se alimentar dele, né? Como é o caso do gado, da ovelha, até mesmo de equinos, né? Do cavalo. Eles comiam esse tipo de carne, comiam a carne que tinha. Produzem artefatos melhores, como arco e flecha, enxada, foice, tudo feito de pedra, né, pessoal? Fornos e moinhos para cozinhar esses alimentos que eles conseguiam, para moer algum tipo de farinha, alguma coisa que eles produziam na agricultura. Eles se tornam já semi-nômades, ou seja, eles conseguem fazer agricultura, mas não sabem ainda muito bem cultivar a terra. Então, se a terra fica pobre, eles saem e vão procurar outra terra. Depois, mais adiante, lá por volta da Idade Antiga, em 1000 a.C., eles vão aprender também a tratar melhor a terra para não ter que ficar saindo de um lugar para o outro, né, pessoal? Eles continuam também com a caça e com a coleta para complementar essa agricultura e essa domesticação de animais. Na Idade dos Metais, como eu disse para vocês, eles começam a fabricar ferramentas mais elaboradas. Aí o ser humano dominando melhor essas técnicas. Mas percebam que é coisa assim, ó, o Paleolítico é de 2,2 milhões de anos atrás até 12 mil. Então são milhões de anos de aprimoramento. Já do Neolítico para a Idade dos Metais já é menor o tempo, embora seja ainda muito tempo, né, para os padrões de hoje. De 12 mil a 7 mil anos atrás. E a invenção da escrita vai ser uma revolução
propriamente dito, que é uma revolução, né, pessoal? Uma mudança drástica. Vai mudar bastante o jeito que as sociedades se organizam. Vai ocorrer por volta do ano de 3500, principalmente ali onde hoje a gente chama de Oriente Médio. Então a atividade dessa semana é sobre fogo e neolítico. Então vocês vão ler o texto lá e vão ver a imagem na atividade que eu coloquei para vocês e vão responder qual o período de duração do neolítico. Então vamos fazer uma continha de matemática ali, né? O neolítico dura de tanto a tanto. Quantos anos dá isso? E qual a forma com que os humanos primitivos produziam o fogo? Tem na imagem lá no texto mostrando, né? Ou mostrando assim com a pedra, e eu falei aqui para vocês no vídeo também. E a C, nos dias de hoje, nós produzimos fogo da mesma forma que os humanos primitivos ou não? Produzimos? Você vai responder aí, como é que vocês produzem fogo? Como é que se faz o fogo na casa de vocês? Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula dessa semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama no Zap. E até semana que vem. Tchauzinho.